Você já teve a sensação de que está vivendo, mas não está entendendo o porquê? Acorda, trabalha, resolve problemas, paga contas e, mesmo fazendo tudo certo, sente que algo está faltando? Como se existisse um vazio silencioso que ninguém vê, mas que você sente todas as noites? Hoje você vai ouvir a história de um homem comum, alguém como eu, como você. Ele tinha rotina, família, responsabilidades e uma pergunta que nunca o deixava em paz. Esse é realmente o sentido da vida? Até que um dia, ele morreu. E do outro lado descobriu algo que mudou tudo. Descobriu o verdadeiro propósito da nossa alma na Terra. Eu sempre fui um homem comum, daqueles que acordam cedo, pegam o celular ainda na cama, olham as mensagens do trabalho e já sentem o peso do dia antes mesmo de colocar os pés no chão. Eu tinha uma rotina organizada, previsível, segura. Casa. Simples, trabalho estável, contas pagas. E por fora, parecia que estava tudo certo. Mas por dentro, havia um silêncio estranho. Um vazio que eu não sabia explicar. Desde criança, eu era curioso. Lembro de ficar olhando o céu à noite, perguntando para minha mãe: Mãe, para onde a gente vai quando morre? Seu pai dizia que era coisa de Deus, que eu não precisava pensar nisso agora. Mas eu pensava. Cresci, virei adulto, comecei a trabalhar, me casei, construí uma vida como todo mundo espera que a gente construa. E ainda assim, aquela pergunta nunca foi embora. Eu via as pessoas correndo atrás de dinheiro, status, reconhecimento, e eu corria junto. Promoção, carro melhor, casa maior. E cada conquista trazia uma alegria que durava dias. Depois, voltava. Aquela sensação, como se eu estivesse vivendo algo importante, mas não o essencial. Às vezes, no meio do expediente, eu parava alguns segundos olhando para o nada. Era como se minha alma estivesse tentando me chamar, mas eu ignorava, porque a vida adulta não dá tempo para esse tipo de pensamento, não é? Eu me convencia de que era só cansaço, ou estresse, ou coisa da minha cabeça. Mas à noite, quando tudo ficava em silêncio, aquele vazio voltava mais forte. Não era tristeza, não era depressão. Era como se eu estivesse desconectado de algo que eu nem sabia o que era. Eu tinha tudo, mas sentia que faltava alguma coisa. E o mais estranho, lá no fundo, bem lá no fundo, eu sentia que essa vida não era tudo, que havia algo maior acontecendo, algo invisível, algo eterno. Eu só não imaginava que, para descobrir o que era, eu precisaria morrer primeiro. Eu lembro daquele dia com uma clareza que me arrepia até hoje. Era uma terça-feira comum, nada diferente. Acordei atrasado, tomei café correndo, nem me despedi direito. Engraçado como os dias que mudam tudo. Começam como se fossem iguais aos outros. Eu estava no trabalho quando comecei a sentir um peso estranho no peito. Não era uma dor aguda. Era como se algo estivesse pressionando por dentro. Pensei, deve ser estresse. Continuei. Mas o peso virou aperto. O aperto virou queimação. E de repente, meu braço esquerdo começou a formigar. O barulho do ambiente começou a ficar distante. As vozes pareciam ecoar como se estivessem vindo de muito longe. Meu coração disparou. Não só fisicamente, mas um medo profundo tomou conta de mim. Eu tentei levantar. Minhas pernas falharam. O mundo começou a escurecer pelas bordas, como se alguém estivesse fechando uma cortina ao meu redor. Eu ouvi alguém gritar meu nome. Depois, um impacto. O chão frio. Pessoas correndo. Alguém dizendo: "Chama a ambulância." Minha respiração ficou pesada. Cada puxada de ar parecia insuficiente. E naquele instante, no meio do caos, um pensamento atravessou minha mente com uma força absurda. Eu não vivi o que precisava viver. Não pensei no dinheiro. Não pensei nos bens. Não pensei nem no trabalho. Pensei nas oportunidades que eu deixei passar. Nos abraços adiados. Nas palavras que eu nunca disse. O som da sirene foi a última coisa que lembro. Depois, silêncio. Não um silêncio externo. Um silêncio absoluto. Como se alguém tivesse desligado o mundo. E ali, naquele escuro profundo,
Eu senti algo impossível de explicar. Não era medo. Era como se eu estivesse atravessando uma fronteira invisível. E foi exatamente ali que eu morri. O silêncio não durou muito. De repente, eu estava consciente. Mas não da forma que você imagina. Eu não sentia meu corpo, não sentia peso, não sentia dor. E então eu percebi algo impossível. Eu estava vendo, mas não pelos meus olhos. Eu estava acima, flutuando, e lá embaixo estava eu, meu corpo no chão. Pessoas ao redor, alguém pressionando meu peito, outro tentando falar comigo. Eu via tudo. O desespero no rosto dos colegas, a correria, o medo. Mas o mais estranho era que eu não sentia pânico. Eu sentia paz. Uma paz tão profunda que não parecia humana. Era como se todo o barulho do mundo tivesse ficado distante. Como se eu tivesse sido retirado de uma tempestade. Eu tentei falar: eu estou aqui, eu estou bem. Mas ninguém me ouvia. Eu não tinha voz. Eu não tinha peso. Eu não tinha limites. Era como se eu fosse consciência pura. E naquele momento, eu percebi algo que mudou tudo. Eu não era aquele corpo. O corpo estava ali, mas eu estava aqui. E isso não me assustou. Na verdade, trouxe uma clareza estranha. Eu entendia tudo com facilidade. Era como se minha mente tivesse sido ampliada. Eu via os médicos tentando reanimar meu corpo. Ouvi alguém dizer: ele entrou em parada. Parada. Então, era isso. Eu tinha morrido. Mas se eu estava morto, por que eu estava mais consciente do que nunca? Foi nesse instante que senti algo diferente, uma leve atração, como se uma força suave estivesse me puxando. Não era brusco, era gentil, convidativo. E atrás de mim, percebi que havia algo além daquela sala, algo que não fazia parte do mundo físico. Uma escuridão, mas não ameaçadora, era profunda, e dentro dela havia algo me chamando, sem palavras, sem som, mas eu sabia, era hora de seguir, e pela primeira vez na vida, eu não resisti. Quando eu parei de resistir, tudo mudou. Aquela escuridão começou a se transformar. Não era um vazio assustador. Era como um espaço infinito, silencioso, vivo. De repente percebi que estava me movendo, não com pernas, não caminhando. Eu simplesmente avançava. À minha frente formou-se algo parecido com um túnel, mas não era feito de paredes. Era como se a própria escuridão estivesse se curvando ao meu redor. Eu era atraído por algo no fim, uma luz, mas não uma luz comum. Ela não cegava, não queimava, não machucava. Era suave e, ao mesmo tempo, intensa. E quanto mais eu me aproximava, mais eu sentia algo impossível de explicar. Amor. Um amor tão profundo que nenhuma experiência na Terra chega perto. Não era emoção humana. Era como se cada parte da minha essência estivesse sendo abraçada. E então eu percebi algo ainda mais impactante. Aquela luz estava consciente. Ela sabia que eu estava ali. Ela me reconhecia. E o mais incrível, ela me conhecia completamente. Não havia como esconder nada. Mas não existia julgamento. Não havia acusação. Não havia condenação. Era como estar diante de uma presença que enxergava todas as minhas falhas. E ainda assim me envolvia com compreensão absoluta. Eu senti como se estivesse sendo lido. Cada pensamento, cada intenção, cada escolha da minha vida. Tudo estava ali, transparente. E, ao invés de vergonha, eu senti verdade. Uma verdade, pura, sem máscaras. Foi nesse momento que compreendi algo assustador e libertador ao mesmo tempo. Nós não somos nossos cargos. Não somos nossas conquistas, não somos nossa aparência. Somos aquilo que carregamos por dentro, e aquela luz sabia exatamente quem eu era, não pelo que eu fiz, mas pelo que eu me tornei. E quando eu cheguei mais perto, ela não falou com palavras, mas eu entendi. Era como se todo o conhecimento estivesse sendo transferido diretamente para mim. Sem som,
sem idioma, apenas consciência. E foi ali, diante daquela luz viva, que minha vida começou a ser revelada de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Foi ali, diante daquela luz consciente, que tudo começou. Sem aviso, sem transição. De repente, eu não estava mais no túnel. Eu estava na minha infância, mas não como lembrança. Era real. Eu via a sala da casa onde cresci, o sofá antigo, o cheiro do café da minha mãe, a luz entrando pela janela, e lá estava eu, pequeno, observando o meu próprio passado. Mas então, aconteceu algo que me desmontou por completo. Eu não apenas via as cenas, eu sentia. Cada momento da minha vida começou a se desenrolar como um filme em 360 graus. Eu revivi o dia em que briguei com meu pai. As palavras duras que eu disse, a expressão dele tentando esconder a decepção. E de repente, eu senti o que ele sentiu. A dor, a tristeza silenciosa, o peso daquela discussão que eu tinha esquecido, mas que para ele ficou marcada. Eu caí, em entendimento. Depois vieram outros momentos, uma mentira pequena que contei para me proteger. Um amigo que eu ignorei quando ele mais precisava. Um olhar de desprezo que achei insignificante. Nada era pequeno. Eu sentia o impacto de cada escolha, não só em mim, mas nas pessoas ao meu redor. Era como se eu estivesse conectado a todos. Cada ação minha gerava ondas, ondas invisíveis. E então vieram os momentos bons. O dia em que ajudei alguém sem esperar nada. Um abraço sincero. Uma palavra de incentivo que eu disse quase sem perceber. E eu senti também. Senti o alívio daquela pessoa. Senti a esperança que nasceu dentro dela. Eu comecei a chorar, não por medo, mas porque finalmente eu entendia. A vida não era sobre grandes feitos, era sobre intenção, era sobre amor. E a coisa mais impactante de todas, a luz não me acusava, ela apenas me permitia ver a verdade. Eu mesmo estava me julgando, eu mesmo estava aprendendo. Foi nesse momento que compreendi algo que jamais havia entendido na Terra. Nós não somos avaliados pelo que acumulamos, somos transformados pelo que despertamos nos outros. Cada gesto, cada escolha, constrói algo eterno, e ali, diante da verdade, eu percebi que minha vida tinha sido muito mais profunda do que eu imaginava. Mas ainda havia algo maior para entender, a razão de tudo isso, o verdadeiro motivo de estarmos aqui. Depois da revisão da minha vida, o silêncio voltou. Mas agora, não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio de significado. Eu ainda estava diante daquela luz consciente. E mesmo sem palavras, eu sabia que algo maior estava prestes a ser revelado. Foi então que eu senti como se minha percepção fosse ampliada. Não era apenas sobre mim. Eu comecei a enxergar a Terra, como se estivesse vendo de cima, mas não, fisicamente. Era como compreender o funcionamento invisível da existência. E então eu entendi. A Terra não é um lugar de punição. Não é um acidente. Não é apenas um planeta perdido no universo. A Terra é uma escola espiritual. Cada alma que nasce ali escolhe aprender. Aprender o quê? Amar. Mas não o amor superficial. Não o amor condicionado. O amor que exige paciência. O amor que exige perdão. O amor que exige humildade. Eu percebi que o ego é a maior prova. Orgulho, vaidade, competição, desejo de superioridade. Tudo isso é como um teste constante. E o sofrimento não é castigo, é ferramenta. É o que quebra o orgulho. É o que desperta a compaixão. É o que nos força a olhar para dentro. Eu vi que ninguém vem à Terra por acaso. Cada família, cada dificuldade, cada perda, tudo faz parte de um plano de crescimento da alma. E o mais impactante, nós esquecemos quem somos quando nascemos. De propósito. O esquecimento faz parte da experiência, porque só quando estamos mergulhados na matéria é que o amor se torna escolha, e a escolha é o que transforma. Eu entendi que acumular dinheiro nunca foi o objetivo final. Ter sucesso não é errado, mas não é o propósito.
O propósito é expandir a consciência, é sair do ego e entrar na compaixão, é transformar dor em sabedoria, é aprender a amar mesmo quando é difícil. E então, algo ficou absolutamente claro dentro de mim. A alma não vem à Terra para sobreviver, ela vem para evoluir, e cada vida é uma oportunidade, não para provar algo ao mundo, mas para despertar algo eterno dentro de si. Quando essa compreensão entrou em mim, eu senti uma mistura de humildade e arrependimento. Eu tinha vivido como se tudo fosse sobre construir uma vida, mas a verdade era outra. Era sobre construir a alma, e naquele instante, eu soube que jamais seria o mesmo. Mas ainda havia uma decisão a ser tomada. Quando aquela revelação terminou, eu pensei que já tinha entendido tudo, mas eu estava enganado. A luz me permitiu ver algo ainda mais profundo. Eu comecei a enxergar as escolhas da minha vida como se fossem fios luminosos se espalhando no tempo. Cada decisão criava um caminho. Cada palavra criava uma consequência, e então veio o choque. Eu percebi que as coisas às quais eu dei mais importância eram as menos eternas. As horas extras que eu fiz para impressionar alguém, as discussões para defender meu orgulho, as preocupações com status, aparência, opinião dos outros. Tudo aquilo parecia enorme na Terra, mas ali era pequeno, quase irrelevante. O que realmente brilhava eram outras coisas, um pedido de perdão que eu quase não fiz. Mas fiz. Um tempo que dediquei ao meu filho quando estava cansado. Uma conversa sincera com minha esposa. Um gesto de paciência quando eu poderia ter reagido com raiva. Esses momentos tinham luz própria, e eu senti um aperto profundo, porque percebi quantas vezes eu escolhi o ego, quando poderia ter escolhido o amor. Eu vi que ninguém está na nossa vida por acaso. Cada pessoa é uma oportunidade de crescimento, até aquelas que nos ferem, especialmente aquelas que nos ferem. Eu entendi que os conflitos não vêm para nos destruir, mas para revelar o que ainda precisa ser curado dentro de nós. E então a maior verdade caiu sobre mim como um raio de consciência. O que levamos daqui não são bens, não são títulos, não são conquistas externas. O que levamos é quem nos tornamos: caráter, consciência, capacidade de amar. Eu percebi que muitas vezes eu vivi no automático, como se o tempo fosse infinito, como se eu sempre pudesse amar depois, perdoar depois, mudar depois. Mas não existe depois garantido, existe escolha, agora. E ali, diante da eternidade, eu senti algo que nunca tinha sentido na Terra: responsabilidade espiritual. Cada pensamento importa. Cada intenção importa. Cada reação importa, porque tudo molda a alma. E naquele momento eu soube. Se eu tivesse uma segunda chance, eu viveria diferente. Mas eu ainda não sabia se essa chance viria. E então, a luz me mostrou algo que fez meu coração tremer depois de tudo o que eu vi. Eu só queria ficar. A paz ali era indescritível. Não existia ansiedade. Não existia medo. Não existia comparação. Era como se eu finalmente estivesse em casa. Eu sentia uma leveza que nunca experimentei na Terra. Nenhum peso emocional, nenhuma cobrança, só compreensão. E então eu percebi algo diferente na presença daquela luz. Não era tristeza, mas era direção. Eu entendi que havia uma escolha diante de mim. Não foi dito com palavras, mas ficou claro. Minha jornada não estava completa. Eu senti como se partes da minha vida ainda estivessem abertas, como capítulos inacabados. Vi o rosto da minha família, vi lágrimas, vi oportunidades que ainda existiam, e por um instante eu hesitei, porque voltar significava dor, significava limitações, significava enfrentar o ego novamente. Aqui, naquele plano, tudo era verdade. Na Terra, tudo é teste. Mas então eu compreendi algo que me atravessou profundamente. Conhecimento gera responsabilidade. Eu tinha visto o propósito. Eu tinha entendido o valor das escolhas. E guardar aquilo só para mim não fazia sentido. Luz me envolveu mais intensamente.
E naquele envolvimento, eu senti algo como uma pergunta silenciosa. Você está disposto a voltar e viver diferente? Eu pensei nas chances que desperdicei, nas palavras que ainda poderiam ser ditas, nos amores que ainda poderiam ser cultivados. E pela primeira vez na minha existência, eu escolhi conscientemente voltar, não por obrigação, mas por missão. Eu senti como se estivesse aceitando um acordo. Voltar, esquecer parte daquela intensidade, mas carregar a essência do que aprendi. E assim que essa decisão foi tomada, tudo começou a se mover rapidamente. A paz começou a se afastar. A luz não desapareceu, mas ficou mais distante, e uma sensação forte tomou conta de mim, como se eu estivesse sendo puxado de volta ao peso, de volta ao tempo, de volta ao corpo. E então, tudo ficou escuro outra vez. Mas dessa vez, não era eternidade, era retorno. O escuro que veio depois da decisão não era o mesmo de antes, não era paz, era densidade. De repente, eu senti algo que não sentia há muito tempo, peso, como se toneladas estivessem sendo colocadas sobre mim. Silêncio começou a se quebrar. Primeiro, um som distante, um bip. Depois, vozes apressadas. E então, de forma brusca, dor. Uma dor intensa no peito, como se meu corpo estivesse sendo reiniciado à força. Foi como ser puxado por um elástico invisível, direto para dentro de algo apertado demais. Eu senti o ar invadir meus pulmões de forma violenta. Queimação, tosse, confusão. Alguém gritou: "Ele voltou!" Eu queria dizer que eu nunca tinha deixado de existir, mas minha boca mal obedecia. Minhas pálpebras estavam pesadas. Quando consegui abrir os olhos, as luzes do hospital me cegaram por um instante. Eu ouvi o barulho de equipamentos. Senti mãos tocando meu rosto. Alguém segurando minha mão com força e, de repente, eu comecei a chorar. Não era medo, não era dor. Era a consciência brutal de estar de volta. Voltar significava sentir tudo de novo. Limitações, fragilidade, tempo. Eu tentei falar, mas só consegui sussurrar algo quase inaudível. Eu vi. Os médicos pensaram que era delírio, mas eu sabia que não era. Eu ainda sentia o eco daquela luz dentro de mim, como uma memória viva. O mundo parecia mais lento, mais pesado, mais barulhento, mas também mais precioso. Cada respiração agora tinha valor. Cada batimento do meu coração parecia um presente. Eu tinha cruzado a fronteira. Eu tinha visto o que existe além. E agora eu estava de volta, com a missão de viver sabendo disso. E foi ali, naquela maca de hospital, que começou a parte mais difícil de todas: viver depois de ter morrido. Nos dias que se seguiram, nada parecia normal. As pessoas falavam comigo, mas era como se eu estivesse ouvindo de um lugar mais profundo. Eu observava tudo com uma consciência diferente. As cores pareciam mais vivas, os sons mais intensos, o tempo mais precioso. Eu não tinha mais medo da morte, e isso mudou tudo. O que antes me tirava o sono, dinheiro, reconhecimento, competição, perdeu força. Não que eu tenha abandonado minha vida. Eu continuei trabalhando, continuei pagando contas, continuei sendo quem eu era, mas por dentro, eu era outro. Eu passei a valorizar o que antes eu chamava de pequeno, um café em família, um abraço demorado, um pedido de desculpas imediato, um "eu te amo", dito sem vergonha. Eu comecei a perceber quando meu ego queria reagir, e pela primeira vez eu conseguia escolher diferente. Eu entendia agora que cada situação era uma prova silenciosa, não para provar algo ao mundo, mas para moldar minha alma. Eu também senti algo curioso, uma responsabilidade. Eu sabia que tinha visto algo que muitos ainda não viram, e eu não podia viver como antes. Não depois de entender que a Terra é uma escola, que o sofrimento é ferramenta, que o amor é o verdadeiro propósito. Eu comecei a servir mais, a ouvir mais, a julgar menos, não porque virei perfeito, mas porque agora eu sabia o que realmente importa. E às vezes, quando fico sozinho em silêncio, eu ainda sinto aquela presença, não como antes,
mas como uma lembrança viva. E toda vez que a vida tenta me puxar de volta para o automático, eu me lembro do que vi. Eu não morri para descobrir o fim. Eu morri para entender o começo. E se tem uma coisa que eu posso dizer para você que está me ouvindo agora, é isso. Você não está aqui por acaso. Sua alma tem um propósito. E cada escolha que você faz hoje está moldando quem você será na eternidade. Se essa história tocou algo dentro de você, não ignore isso. Talvez não seja coincidência você ter chegado até aqui. Se você acredita que nossa alma tem um propósito maior, se você sente que existe algo além do que os olhos podem ver, então escreva agora nos comentários: eu creio. Eu quero ler sua declaração. E se você quer continuar ouvindo relatos reais que despertam a consciência, fortalecem a fé e revelam verdades que quase ninguém tem coragem de falar, se inscreva no canal agora. Porque aqui nós não falamos apenas sobre morte, nós falamos sobre o que começa depois dela. E lembre-se, você não está aqui por acaso.